Pode ir? Bom dia, povo de Deus. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos estudar mais uma das parábolas de Jesus. Estamos numa caminhada de estudarmos 16 parábolas de Jesus. Hoje é a terceira, né, Guilherme? É a quarta. Isso eu falei, é a quarta. Não é a terceira. Então, nós vamos orar para dar início à nossa lição. Eu vou pedir aos irmãos que estão assistindo via Zoom para desabilitarem o áudio, né? Porque senão dá eco. Tá bom? Muito bem. Vamos orar? Eu vou pedir ao irmão Marcelo, pegando aí, ó. Dá seu jeito de sentar. Ora para nós, Marcelo. Agradecemos por essa manhã de domingo, que temos nos reunido na sua casa para estudarmos a tua palavra. Pedimos a tua bênção, meu Pai, do pastor que todos preparou, que a tua palavra possa abençoar os nossos corações. Nós que estamos aqui, nossos irmãos que estão aqui nas suas casas, que eu tenha liberdade de operar nas nossas vidas. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Antes de nós começarmos, quero agradecer a presença da irmã Elaine. A irmã Elaine, ela é de Rio das Ostras e está de mudança aqui para Porto. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida, né, nessa nova etapa aqui em Poços de Caldas. Que você seja uma bênção para a cidade e que a cidade e a igreja seja bênção na sua vida. Viu? Além disso, nós temos os nossos irmãos, o que o nome, peraí. Luiz Fernando e Regina. São de Saquarema, lá do nosso amigo pastor Marcelo, não é isso? Deus abençoe a vida de vocês. Estou negociando a vinda deles aqui para Poços de forma definitiva. Aí eu libero para ele fazer o contrário, né? Ao invés de vez em quando ele vir em Calho, de vez em quando vai lá, né? Em Saquarema, cidade das praias brava, né? Eu fui lá uma vez, assim, nesse mar não entro não. Se eu entrar, não saio. Muito bem. Nós vamos estudar, então, o... Põe lá para nós, por favor. O... Apresentação, isso. O grão de mostarda e o fermento. São duas parábolas que são semelhantes, mas existem algumas diferenças nelas, e nós vamos fazer a leitura dela agora. Eu convido o irmão, a irmã a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 13, a partir do verso 31. Mateus 13, 31. Diz assim a palavra do Senhor. E contou-lhes outra parábola. Quer dizer, apêndicezinho aqui. No capítulo 13, Mateus reuniu 8 parábolas, né, de Jesus acerca do reino de Deus. Então, quando ele fala e contou-lhes outra parábola, porque ele já tinha contado a parábola do semeador e do joio, né? O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo, embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Muito bem. Algumas curiosidades aí antes da gente entrar propriamente. A semente do grão de mostarda é a menor semente que tem? É? Como é que é? É, mas não é. Tem semente menor. Aí você fala assim, a Bíblia está errada? Se tem semente menor? Olha que coisa interessante. A Bíblia é um livro de botânica? Não é um livro de botânica.
Quando eu falo assim, Marcelo, daqui a sua casa são quantos quilômetros? 1,5. Aí eu vou pegar o odômetro, dá 1,7. Mentiroso! Pai da mentira é o capeta. Né? Não, 1,5. Quer dizer, no conhecimento que Jesus tinha, a menor semente que ele já tinha visto era essa aí, ó, que eu coloquei. Olha o tamanho dela, como é que é, na ponta do dedo. Mas existem hoje conhecimentos de sementes menores. Mas isso que eu estou querendo falar, lá dentrozinho, né, meus irmãos? Porque a gente, muitas vezes, as pessoas a ver a Bíblia é mentirosa. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não é um livro de botânica. A Bíblia é um livro que trata realidades espirituais e a parábola que tem por princípio usar conhecimento comum para Jesus e para aqueles habitantes daquele lugar, o grão de mostarda era menor da semente. Tirada essa dúvida, se alguém um dia falar isso com você, você sabe responder. E ela diz que, embora seja menor de todas as sementes, quando cresce, torna uma das maiores árvores. Ela é uma árvore? É uma árvore? É? Não é. Na botânica hoje, não é uma árvore. Aí você fala, tá errado. Não, gente, mais uma vez, não é um livro de... Por exemplo, as pessoas falam que a Bíblia está errada porque fala que morcego é ave. Não diz na Bíblia que fala que morcego é ave. Ô, gente, se você não tivesse entrado na escola e visse um morcego voando, você ia falar, não, é um mamífero. Não tem lógica. Né? Então, ela tem uma aparência de uma árvore, mas na botânica, atualmente, ela não é considerada uma árvore. Os detalhes eu acho que são pertinentes a gente pensar para a gente discutir. Qual que é a altura máxima que um pé de mostarda pode atingir? Altura máxima. Aí, tá vendo? Ou café, né? Ou café. 5 metros. Né? Olha, tem pé de mostarda que já chegou a atingir 5 metros. Então fica grande mesmo, né? 5 metros é metade da minha altura. Muito bem. Muito bem. Qual? Pode passar. Pode passar. Quem está aí? Ó? Celina está lá. Odilon, meu amigo. Acho que aquele ali é seu Hamilton. Muito bem. Qual é para os irmãos o tema central dessas parábolas? Das duas. Do grão de mostarda e do fermento. Crescimento. Crescimento do reino de Deus. O que mais? Você acha que é só sobre o crescimento ou você acha que tem alguma coisa a mais? Crescimento, então, você está falando que eles estão falando de crescimento numérico e você acha que também tem a ver com crescimento espiritual. Mais alguma coisa? A multiplicação seria o crescimento, né? Então, vocês acham que o tema central, se a gente fosse circunscrever um tema central, seria o crescimento. Muito bem, vamos. Existe diferença entre as duas parábolas? Se sim, qual que é? Sim. Vamos pensar o seguinte. Pode falar, Lu? Sim. Mas será que o crescimento é interior que ele está falando? Será? Porque quando ele fala que a massa, o fermento vai levantando em toda a massa, será que ele está falando do indivíduo só? Ou está falando quanto o reino de Deus sobre a extensão dele? Mais a extensão, né? Agora, presta atenção.
o grão de mostarda, ele cresce ele próprio. Não é isso? É o crescimento dele. A mostarda aqui foi crescendo, crescendo, crescendo. E a massa, e o fermento, é o crescimento dele em outra área. O fermento, vamos usar esse termo assim, contamina a massa de farinha de trigo, né, ou a massa que seja que vocês usarem para fazer bolo, para que essa... Então, olha só, um é um crescimento do grão de mostarda, e o outro é o fermento que faz crescer outra coisa. Olha como é que, então, aos pouquinhos, nós vamos construir esse conhecimento. Então, tem diferença entre uma parábola e outra parábola, apesar que o tema central das duas é crescimento. Então, olha só, meus irmãos, eu coloquei, põe o slide aí, por obséquio. Mais um. Isso. Olha só as fotos de como é que é um pão sem fermento. Está vendo aí como é que é um pão sem fermento? E um pão com fermento. Quem já comeu pão sírio aí, aqueles, sabe que é aquele negócio fininho, né? A mesma massa com ação do fermento. Como é que é? Totalmente diferente, né? Olha a diferença do crescimento aí. Muito bem. Que fica macio e gostoso, né? Com a manteiguinha, hein? Cafezinho. Tá dando vontade de parar a aula e tomar um café aqui. Vamos, próxima aí. Mais uma. Naquela época, era com as famílias terem uma horta, né? Nós temos que entender, meus irmãos, que nós não estamos vivendo, essa parábola foi dita, proferida no século I, né? Não tinha supermercado, onde a gente tem, né, as facilidades com as quais nós estamos acostumados a viver. Não tinha, naquela época não tinha. Então, para a sua sobrevivência, era comum as pessoas terem o quê? Sua própria horta. E mais, o fermento, até outro dia preguei sobre isso, questão do fermento, o fermento, hoje a gente vai no mercado e vê lá, né, tem 5 tipos de marca de fermento, tem o saquinho, tem o químico, tem o todo, e eu sempre compro errado. Eu tenho essa capacidade. Você não fala para comprar um fermento, assim, esse é do cachimbo. Não, é o outro saquinho. Aí da outra vez eu compro saquinho. Não, dessa vez era o outro. Eu não consigo acertar por nada. Então, é fácil a gente mexer com fermento. Na época, não. Na época, não tinha produção industrial de fermento. Como é que a pessoa fazia? O fermento dentro da sua casa. Então, era comum. Jesus está usando, então, duas parábolas, o grão de mostarda e o fermento, eram coisas que as pessoas entendiam, porque elas tinham a horta na sua casa, a mulher providente tinha na sua casa um fermento separado para fazer o pão com fermento, a não ser na Páscoa, que na Páscoa não podia ter fermento. Bom dia, família, tudo certinho? Muito bem. Então, próximo aí, o meu amigo Lucas. Como hoje em dia não temos esses hábitos, quais poderiam ser as figuras de linguagem? Senta aqui nessa, tá? Porque senão eu vou ter que ficar assim, da colo. Ô, lindeza, você tá joia? Essa máscara toda um espetáculo, viu? Deixa eu falar uma coisa. Como hoje em dia não temos... Quem tem horta em casa? Ó, pouca gente. Você tem? Que importa? Tem horta. A gente não tem. Quem faz fermento em casa? Quem é o cara de papo? Não, pastor, eu produzo até hoje meu fermento. Ninguém produz, né? A gente, talvez essa parábola de Jesus, a gente está tão imerso na cultura cristã, meus irmãos, que a gente ouve essa parábola e entende. Mas muitas vezes, uma pessoa que não é cristã, que história é essa? Grão de mostarda? Nunca viu uma mostarda, não sabe.
Sabe nada, fermento, eu compro lá o pó royal lá no. Pensa aí, tenta criar uma figura de linguagem que Jesus poderia usar para retratar o crescimento do reino de Deus. Pensa aí, pessoal do Zoom, se alguém tiver alguma ideia ou do Facebook quiser participar aí, imaginem uma figura de linguagem. Eu vou usar uma aqui, mas eu pensei com calma, né? Vocês não têm esse tempo todo. Pensei, qual figura de linguagem poderia ser usada para retratar o crescimento do reino de Deus que fosse contemporânea? Fica aí, dona Carla. Pensa aí. Ela fez fermento? Pois é. Aqui é uma peça rara, né? Muito bem, Raquel. Eu só acredito que você trouxe um pão feito com esse fermento, eu acredito. Até lá eu tenho exerço meu direito de duvidar. Pastor, eu Qual queria que é a comer aquele figura pão de de linguagem Cristo. hoje? Quê? Eu queria fazer a receita daquele pão de Cristo, e aí a fermentação tem que ser natural, então por isso que eu fiz esse fermento. Mas deu muito trabalho, porque são Nós estamos vários tendo interação dias com o a pessoal que tá em massa casa. levedando. Então, eu fiz essa receita de pão de Cristo e precisa isso, pão de Cristo, e a fermentação tem que ser natural, você tem que preparar o fermento com a farinha, né? Porque a farinha ela vai com a própria farinha de Pão de trigo. fermentação natural É é muito natural. mais gostoso, é muito mais Isso, saudável. mas dá trabalho, porque são vários dias para fermentar, então dá trabalho. Parou? Tá bom. Parei. Muito bem, Raquel. Qual seria hoje? Olha só, nós estamos na época de seca. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Essa noite choveu, né, gente? Quando eu acordei de madrugada e vi a chuva, eu falei assim, Senhor, muito obrigado. Porque ontem estava a garganta, não sei se os irmãos, estava arranhando meu olho ruim, de tão seco que estava, né? Você olhava, nunca vi uma cinza, né? Uma poeira de fumaça. Ora, choveu. Então a gente poderia falar assim, olha, Jesus falou assim, o reino de Deus é como uma queimada na época de seca. Todo mundo hoje entender o que está acontecendo, o que é? O fogo começa pequenininho e vai o quê? Se alastrando. Não poderia ser uma analogia para os dias de hoje? Pensa aí, qual que você... Vamos ver se pelo menos alguém aí pensa alguma analogia sobre o que é o crescimento do reino de Deus. Que não grão de mostarda e fermento. E nem queimada. Queimada já foi. Pastor, as redes sociais. As redes sociais também, assim, disseminam as mensagens, principalmente as fake news, de uma forma muito rápida, né? Você coloca lá uma mensagem mentirosa e ela é capaz de atingir mais pessoas do que uma mensagem verdadeira. Infelizmente, né? Hoje em dia você pega uma notícia que você tem que filtrar bem filtrado, né? Mas, de fato, hoje uma notícia importante, vocês viram, deve ter o quê? Um mês e pouco, um depósito fertilizante, eu não sei qual país, gente, que foi, no Líbano, e o trem explodiu lá, com meia hora, estava todo mundo estava recebendo mensagem, né? Agora, será que, olha que legal, o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda e ao fermento. Será que o reino de Deus é semelhante à propagação da mensagem hoje? Olha só, é um crescimento, mas é na mesma proporção, é isso que eu quero discutir. Será que é na mesma proporção de uma queimada? É isso que daqui a pouquinho nós vamos discutir isso, é essa discussão que eu quero propor para os irmãos. Muito bem. Próximo aí, mais um. As ilustrações são referentes do quê? Do menor para o maior. O grão de mostarda se torna
uma árvore muito grande. Um pouquinho de fermento leveda toda uma massa, né? Então está mostrando o crescimento do menor para o maior. Próximo. Por que, no primeiro momento, Jesus usou coisas tão pequenas? Por que será que vocês acham que ele usou o exemplo do grão de mostarda, do fermento, de coisas pequenininhas que representaria algo grande no futuro? Quem está falando? A gente máscara um trem. Você ouve o som, mas você não sabe de onde está vindo, você não vê a boca mexendo. Fala, Lu. Para demonstrar o poder de Deus. Para demonstrar o poder de Deus. Joia. Mas tem mais coisa aí. Uma mudança. Uma mudança. Sim, mas tem algo que Deus ama sempre as coisas pequenas. Deus ama de fato, mas tem mais uma coisa que eu queria que os irmãos chegassem lá. Mostrar a realidade do reino. O reino dos céus começou, o reino de Deus, ou o reino dos céus. Aí, meus irmãos, até uma adendozinho aqui, um parênteses na aula. Quando a gente vê reino dos céus e reino de Deus, tem gente que acha que é duas coisas diferentes. E não é. São intercambiáveis na Bíblia. É exatamente a mesma coisa. E o reino de Deus e o reino dos céus é exatamente a mesma coisa. Então, mostrar a realidade. Por quê? Como é que o reino de Deus, a partir de Jesus Cristo, começou? Pequenininho. Com quantas pessoas? 11, né? Porque um era corintiano. Um torcedor do Corinthians. Né? Olha só como é que quantos bilhões de pessoas hoje são cristãs, meus irmãos. De fato, nesse bilhão aí, ou nesses bilhões, tem trigo e joio. Hein? É outra lição. Mas quantas pessoas se confessam cristãs hoje? Bilhões. Olha só, o que começou com Jesus e 11 discípulos se transformou num reino de bilhões de pessoas. Um pouquinho de fermento foi levedando toda a massa. A realidade do reino é essa. Ele começou com algo que poderíamos dizer a menor das sementes. Não começou um movimento gigantesco, com muito dinheiro, com muito aparato, com muita... Não. Começou pequenininho. Assim também, como um pouquinho de fermento. Você já viu quem faz bolo aí? Né? Você põe aquela massa toda, depois quanto de fermento? Uma colherzinha, não é verdade? E ela vai levedando toda a massa. Próximo aí, Luquinha. Aí eu queria saber dos irmãos, qual o potencial de crescimento do reino de Deus? Até onde vocês acham que o reino de Deus pode crescer aqui na Terra? Essa é uma pergunta que requer um pouquinho de reflexão para você responder. Você crê que chegará, e aqui nós temos visões teológicas, né, dentro dessa pergunta. Você crê que o reino de Deus chegará e onde todos confessarão Jesus como Senhor e Salvador? Alguém crê nisso? Sim ou não? O propósito é esse, mas não estou perguntando do propósito, estou perguntando da realidade. O irmão crê que o reino de Deus vai chegar ao ponto onde todas as pessoas confessarão Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Impossível. Pastor, Por que é eu acho impossível? que
Eu acho que nesse Porque momento que nós pensa na vivemos... Bíblia e fala por que é impossível. Tem uma parábola que fala sobre isso, por que é impossível. Quem quer? Diga aí. Começou, mas parou? Então, pastor, Anota é aí, ó. Raquel. Pastor, sou eu. Raquel, Eu diga, acredito Raquel. que nesse tempo que nós vivemos, não. Mas quando Jesus voltar, toda língua vai ter que confessar, porque é bíblico, né? Tá na Toda língua Bíblia. vai confessar. Que Eu toda escutei essa língua vai palavra. confessar, mas eu não acredito que é assim nesse tempo, por causa do pecado, porque nem todo mundo aceita a Cristo, né? Nem todo mundo Entendi. A Raquel reconhece está que Ele é o falando Senhor. que quando Jesus voltar, toda língua confessará. Ela está Quando citando o Jesus texto voltar. de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, onde diz lá no finalzinho, um texto lindíssimo, né? Que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo, no céu, na terra e debaixo da terra, que toda língua confessará que Jesus. Mas confessar é uma coisa, ser parte do reino é outra diferente, Raquel. Os que não são do reino de Deus confessarão. Eles serão obrigados a se dobrarem à realidade que se manifesta com a instauração definitiva do reino de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que quando Jesus voltar, os anjos separarão o quê? O trigo e o joio. E o joio vai fazer o quê, gente? Vai ser juntado. Qual que é a representação disso? E vai para o inferno. Infelizmente é isso. Ele está falando, meus irmãos, que foi a parábola, inclusive, que Guilherme estudou com Guilherme semana passada, não está falando trigo e joio, querido, não está falando do povo lá de fora, não. Está falando do povo daqui de dentro, infelizmente. Eu falo com muita tranquilidade, não com tranquilidade, com tristeza, mas com consciência que eu sou pastor de trigo e joio. Está tudo certo. Quem convence é o Espírito Santo. Então, a gente tem potencial para crescimento? Tem. O Evangelho transforma? Transforma. Eu falo aqui do livro, um livro tão impactante da minha vida, que eu gostaria que toda a igreja lesse. Alguns, graças a Deus, já leram. O Totem da Paz de Don Richardson, que conta a história de um missionário que foi plantar o Evangelho numa das últimas tribos canibais do planeta Terra, os Sauís, na Nova Guiné Equatorial. E o livro você fala assim, não é possível. E a dificuldade que foi para que aquela tribo entendesse de quem era Jesus Cristo, qual era o que significava o amor e o sacrifício de Jesus. Eles valorizavam. Os heróis deles eram o traidor. Quando o Dom Richard começou a contar a mensagem do Evangelho, eles falaram assim, não, o herói então é Judas. Vê se tem cabimento negócio desse. Eles começaram, não, caboclo bom aí é o Judas. Ele traiu. E eles valorizavam a traição. E aí, quando o Evangelho entrou, como mudou a história daquela nação de forma radical e definitiva. Agora, todos naquela tribo aceitaram? Não, nem todos aceitaram. Eu falo do Evangelho e falo com muita alegria para várias pessoas. Para uns aceitam, outros não aceitam. Esse pouco tempo agora, o Claudinho se converteu, dando a Bíblia com ele, agora, semana passada, o Alonso, mas teve gente que eu estudei o mesmo texto, da mesma forma, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, e as pessoas não pastor, isso aí não quer dizer nada para mim, entendeu? Não se aplica na minha vida esse evangelho. Então, potencial tem. Agora, qual que é o potencial? Pastor, Se você fazer uma conta aritmética, a parábola, vamos pensar em outra parábola. O que aconteceu aí? pastor, Oi? o Que é potencial, isso? a pergunta é o potencial. Bom dia. Ah, posso olhar para cá. O potencial da expansão do reino de Deus é dunamis. Dunamis. Quem está falando? É a irmã Eliana? Sim,
Diga, explica aí, querido, para nós. A pergunta é o potencial de crescimento do reino de Deus. E Sim. o potencial, o apóstolo Paulo disse que é dunamis, dinamite, Sim, é o poder da palavra. ele é um poder, né? Porque os que estão lá atrás tem que olhar para cá, né? Olhar para cá, pode olhar para lá, não. O potencial é grande mesmo. É como se fosse uma dinamite. Mas todo mundo aceita o evangelho? Não. Quando Jesus fala, irmã Eliana, quando Jesus fala do semeador, o que ele falou? Ele lançou semente, não lançou? Caiu em quanto tipo de terra? 4 tipos. E os 4, qual que germinou? Apenas um. Quando Jesus falou do evangelho, falou da necessidade de uma transformação na vida do jovem rico, o jovem rico foi o quê? Não quis. Não, quero não. Quando Jesus, depois de falar, testemunhar do amor de Deus, falar que o reino de Deus estava chegando, fazer milagres para que as pessoas crescem nele, ele olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, mata o profeta. Quantas vezes, o que Jesus falou? Eu quis. Jesus falando como o Cristo, não como um homem ali. É bem claro o texto, viu, meus irmãos? Não resta nem para os mais à esquerda da teologia da predestinação. Esse é um texto que é difícil eles explicar. Quantas vezes eu quis, mas o que Jesus fala? Vocês não quiseram. Então, o potencial, meus irmãos, é grande. Será que um dia a gente vai conseguir alcançar toda a humanidade? Não. Infelizmente, não. Pode passar aí, Luquinha. Infelizmente, a próxima e a próxima. Infelizmente, nós nunca alcançaremos todas as pessoas. Obrigado, Kel. Como podemos, então, queridos, comprovar os princípios dessa parábola de Jesus? Quais são? Como é que a gente faz para que como é que a gente faz para aplicar o princípio de crescimento, que é o tema central? Os irmãos chegaram à conclusão que é o tema central das duas parábolas na vida da igreja. Um de cada vez. Alguém leia aí para nós Atos 2, 38 a 41. Depois Atos 4, 1 a 4. Atos 2. Você que está em casa aí, ó. Atos 2, abra sua Bíblia ou acesse 38. Eu vou ler então para o pessoal de casa poder escutar bem, né? Porque se os irmãos lerem daí, talvez eles não peguem bem. Diz assim: Pedro respondeu. Nós estamos aqui, meus irmãos, no início da igreja. Pedro faz um sermão longo, né, que começa no versículo 14 do capítulo 2, e lá no finalzinho, no versículo 38, ele diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão um dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo. Olha o crescimento, de cerca de quantos, meus queridos? 3.000 pessoas. Olha o capítulo 4, agora verso 1 a 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, né, aí ele tinha curado um aleijado,
chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, os saduceus, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e já estava anoitecendo e o colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de quanto, meus queridos? 5.000. Qual que é o princípio bíblico de crescimento do reino de Deus? A partir desses dois textos. Hein? É a mensagem. Como ouvirão se não há quem? Romanos capítulo 10. É isso mesmo, né? Romanos capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem os envie? Queridos, qual que é o princípio de crescimento, então, bíblico, para que o grão de mostarda se transforme numa árvore gigante e para que o fermento levede toda a massa a partir da pregação do evangelho? Aí, põe a outra aí, meu querido Luquinhas. A próxima. Eu queria perguntar para vocês, mais uma. Qual será, então, o tamanho hoje da árvore hoje? Se você tirar uma fotografia, vamos pensar assim, olha, a gente viu que as maiores pés de mostarda têm 5 metros. Começou em Jesus Cristo como um grão de mostarda. Se a gente tirasse uma foto hoje, qual que é o tamanho dessa árvore? Se a massa se um pouco de fermento leveda toda a massa, ela demora um tempo para levedar toda a massa, qual que é a quantidade de massa hoje que foi levedada? O que vocês acham? Como é que está o evangelho hoje? Um de cada vez. O fermento está agindo. Mas será que hoje o nosso crescimento representa o projeto de Deus para a igreja? O que os irmãos acham? Quem falou? Todo... não representa. Para mim, não. Para mim, a igreja hoje... Olha só, põe a próxima aí para mim, ô Lucas. Será que todas as igrejas representam o crescimento proposto por Jesus nas parábolas? Gente, tem igreja crescendo de forma natural, né? Rafael e a Carlos vão ter mais 2 filhos. E aí a igreja cresce com mais 2 crianças, não é verdade? E aí, deixa eu ver daqueles 2 ali. Ali está difícil de arrancar o menino ali. A Vanessa vai casar, vai ter 5, né? Aí, 5. Aí, gente, tem igreja que cresce assim. Esse é o crescimento proposto? É bom receber criança na igreja? Faço uma festa quando tem que apresentar criança na igreja. Mas é esse o crescimento proposto? Não. O crescimento proposto é aquele da massa que vai sendo levedada. Que a igreja vai propondo estratégias de alcance ao outro. Como é que a gente pode fazer isso hoje? Pensa aí, como é que a gente pode fazer isso? Qual que é a forma da gente fazer isso hoje? Eu desculpa citar o exemplo, que aconteceu ontem, eu vou ter que citar o exemplo, que a Luciana passou um aperto lá em casa, ela não achou o abridor de lata. E ela precisava de um abridor de lata, ela foi lá no vizinho, vestiu a cara de vergonha, pediu um abridor de lata, que ela estava no meio da receita dela. E não acha o abridor de lata. Aí ela pegou um saquinho, pegou um pomon, colocou dentro do pomon, colocou um presente diário dentro do saquinho
colocou um tico bonitinho, vamos lá entregar para ele o hábito de latas, né? De volta, né? Vai e volta, com um bombom e o casal mora lá de casa, eu quis entender. Aí eu pensei, isso aqui é uma mensagem todo dia, lê com o esposo, parará. Quer dizer, eu acho que ele conseguiu, ficou tão feliz, o rapaz, ficou tão feliz quando ele recebeu. Eu fiquei até surpreso com alegria quando ele, não sei se dos bombons ou do presenteário, mas de qualquer forma, é uma maneira da gente fazer com que a massa cresça, não é verdade? Qual é a sua estratégia para que o outro, o perdido, seja alcançado? Ou que foi? Missões. Missões é uma forma. As missões, normalmente, Patrícia, têm muito o intuito da gente alcançar o distante, que não está perto da gente. Mas o vizinho seu, o seu colega de serviço, o seu colega de escola, fora a pandemia, né? Porque agora o colega de escola nosso é o notebook e o celular, né? Mas vai passar. Qual tem sido a nossa estratégia para que, de fato, essa parábola de Jesus se cumpra de forma integral? Sim. Está doido para alguém falar um negócio desse. O pequeno, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de vir à igreja, mas vai na sua casa. Ainda mais falar que vai ter brownie, né? Aí que vai mesmo, até eu. Né? Então, gente, a gente tem que criar estratégias contextualizadas para que o grão de mostarda cresça, frutifique. Diga, amor. Exatamente, ó, criou um curso de caminhada aí, ó, que tem uma moça que vai lá que não é cristã. E ali você vai conversando com ela, né? Tadinha, nem está sabendo, está achando que está só caminhando. Não é verdade? Então a gente tem que ter estratégias contextualizadas, porque senão nós somos esse grão de mostarda que está em crescimento. Nós somos esse fermento. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na Terra. E a gente tem que cumprir. Se você... Eu já vi, já aconteceu isso muito lá em casa, né? A Luciana usa o fermento. Ah, esse fermento não presta. O que ela faz com esse fermento que não presta? Joga fora. E eu vou lá comprar. Compro o errado. Aí eu vou de novo. Aí na segunda vez eu acerto. Nós temos que cumprir a nossa função, meus irmãos. Termos fermento e termos grão de mostarda. O poder transformador. É interessante que, próximo aí, o poder transformador do Evangelho. É interessante que ele fala que as aves do céu vão fazer abrigo lá. Por que será que ele fala isso? Um de cada vez. Exatamente. Aí, agora a igreja hoje é um lugar seguro, gente? Faz uma pesquisa ali no terminal de ônibus. Qual que é a opinião do povo sobre a igreja? Você acha que ele está falando assim, é um lugar seguro? Você acha que essa resposta vai ser a mais citada? Eu acho que vai ser citado o quê? Qual são as respostas? Lugar de exploração, lugar de discriminação, né? Lugar de entretenimento. Mas será que eles vão falar que é lugar seguro? Olha só, gente, a responsabilidade de ser reino de Deus aqui na Terra. Próximo, o queridão. Como um pouco de fermento pode levedar toda uma massa? Como é que a gente... A cidade de Postal tem cerca de 200 mil habitantes. Nossa igreja hoje, contando adultos, crianças, cerca de 250 pessoas. Como é que 250 pessoas
pode ter ação sobre toda a massa de 200 mil pessoas aqui em Portugal. Olha só. Quais projetos a nossa igreja poderia ter para que a gente fosse alcançando todo Portugal? Hoje a gente fica, eu acho que muitas vezes a gente se acomoda, né? E tá bom do jeito que tá, o grupinho. Aí chega até entender como é que a gente é, né? Porque a gente não quer pessoa diferente da gente. Olha a verdade. A gente quer gente parecida com a gente. E é uma pessoa muito estranha assim, a pessoa, rapaz, tem uma igreja boa ali na rua tal ali, tem uma igreja boa ali, acho que ela tá bem lá, né? O cara é estranho, diferente da gente. A gente não está muitas vezes disposto a ser massa que leveda, a ser fermento que leveda a massa toda. A gente tem que pensar, será que de fato nós estamos agindo para aos poucos alcançarmos Poços de Caldas todas? Ou nós estamos agindo para missões nacionais e mundiais? Infelizmente, tem um projeto esse ano de fazer missões na tribo indígena, né? Veio a pandemia, a gente não... Próximo aí. Correr, senão não vai dar tempo, não. A que medida podemos identificar o poder transformador do Evangelho? Como é que você percebe o poder transformador do Evangelho? Que transforma a farinha em uma massa levedada, que transforma um grão de mostarda em uma árvore muito grande. No âmbito individual e no âmbito coletivo. Como é que a gente percebe? Mudança. Que tipo de mudança, Lu? O que é a palavra de Deus? Quem roubava, não rouba mais. Quem falava mentira, não fala mais. Quem fazia isso, não faz mais isso. Olha o poder transformador do evangelho aí. E aí, meus irmãos, vem um grande quê? Será que a pessoa identifica isso no nosso meio? Ou será que as pessoas não percebem isso? Deveria, né, Lu? Deveria. Será que as pessoas que aqui entram percebem que aqui é um lugar de transformação, de mudança, um paradigma novo? Olha só. A que medida identificamos o poder transformador do Evangelho? No âmbito individual, nosso, e que acaba gerando uma mudança no coletivo. Se eu não minto, o Rafael não mente, a Carla não mente, o que acontece? Nós somos uma comunidade onde não há mentira. E no mundo? Mente. A pessoa que entrar aqui, ela vai perceber a diferença? Que povo estranho. Ele vai falar assim. Eles se amam. Ninguém conta mentirinha. De fato, Jesus Cristo falou que se nós nos amássemos como deveríamos nos amar, o que ia acontecer? O mundo iria fazer o quê? O mundo ia crer que Jesus Cristo de fato transforma, porque nós somos discípulos verdadeiros dele. Está lá em João. Qual o tamanho da força do poder transformador do Evangelho? Que a irmã Eliana está falando aí da dinamite, né? De fato, mas qual que é o tamanho desse dinamite? Pensa bem. Gente, quem já viu o caso, né, nós já tivemos aqui, eu não me canso de ver esse testemunho, pessoas que viviam na Cracolândia e hoje trabalham na Cristolândia. Olha o poder transformador. O poder transformador do Evangelho é um negócio incrível. Uma comunidade que tinha o prazer em trair, em matar, fazer amizade visando matar o outro. Você pode ir lá ler o livro. Você fazia amizade com a pessoa, fazia jantar bem para engordar o sujeito, você matar e depois tinha um canibalismo no meio dele. Olha só que loucura. Hoje tem, alguns anos atrás, a maior igreja em área de circunferência, uma das maiores do mundo lá. Construíram um templo lá, templo
dentro das características da tribo, gigantesco, de tanta gente que vai adorar a Deus naquela tribo de Saul. Qual o tamanho da força? Diga, Guilherme. Sim. Do Evangelho. Exato. 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 Em todos os âmbitos da vida. Muito bem. Verdade. Próximo. Diga, Rafa. É. O Totem da Paz é um negócio espetacular. Você já leu, Rafa? Muito bom, né? É bom, né, Rafael? A graça de Deus não tem período de carência. Eu coloquei isso porque o fermento tem período de carência. Por isso que o fermento, tantas vezes, o fermento está velho. Vai lá comprar outro. Né? Então, a graça de Deus não tem período de carência. A graça de Deus não pode ser detida. O próximo aí. A graça de Deus não pode ser detida. Olhem só Isaías 43, 13. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, quem o pode desfazer. Quando Deus quer fazer um negócio, não tem jeito. A graça de Deus não pode ser detida, meus irmãos. Ela vai contaminando, mas ela vai contaminando, ou crescendo, ou contagiando, não é a partir de um elemento sobrenatural, não é a partir da minha e da sua vida. Olha a nossa responsabilidade. Aí que está o problema. Né? Põe o próximo aí. A graça de Deus produz um novo ser. Abra aí. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é o que, meus irmãos? É nova criatura, né? É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aqui é um texto espetacular. A graça, se você pegar o fermento, a massa, a farinha de trigo, sem fermento, ela é igual com fermento? Ela é transformada. Se você olhar para um grão de mostarda e ver uma árvore gigante onde as aves do céu vêm descansar, é a mesma coisa? Não. Ela é transformadora e produz um ser novo. E Filipenses 1,6. Próximo aí. A graça de Deus jamais falha. Olha só. Filipenses 1,6. Diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. A graça de Deus, através da ação do seu Espírito na vida da igreja, vai efetuando o nosso crescimento individual, espiritual, para que, de fato, a igreja seja o grão de mostarda que germina, que cresce, que traz sombra, que traz abrigo, que traz segurança, e a gente leve cada vez a massa. Próximo. Próximo aí. Crescimento extraordinário. Eu vou pedir aí, Marcelo, abrem para mim Mateus 17, 20. Patrícia, 1 Coríntios 2, 9. O Rafa, abra aí para nós Efésios 3, 20. Esse aqui. Agora nós temos dois, Rafael. Um já não bastava, não.
Muito bem. Vamos ver aí, rapidinho, por causa do nosso tempo. Crescimento extraordinário. Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar o grão e há de passar, e nada vos será impossível. Olha só como é que Jesus faz uma analogia novamente do poder transformador, o poder de ação da fé comparado com o grão de mostarda. Mesmo as coisas pequenas, dá poder gigante, né? E muitas vezes a gente exerce pouco a nossa fé, né, meus irmãos? Toda vez que eu leio esse texto, eu falo assim, como eu sou falho em exercer a minha fé. 1 Coríntios 2:9. Está escrito: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só, a gente tem noção. Desenvolvimento maior que outras árvores. Gente, religião tem um punhado aí. Mas a fé verdadeira em Cristo Jesus nos produz algo diferente das outras. Eu falo corriqueiramente que a gente tem que respeitar. Chega um budista para conversar comigo, não, deixa eu entender como é que é, respeito. Mas eu tenho que mostrar em algum momento para ele que eu creio de todo o meu coração que eu respeito a escolha dele, mas eu tenho que confrontá-lo com o caminho para encontrar a Deus é exclusivamente Jesus Cristo. Ok? Efésios 3:20. Então, aquele que é capaz de fazer mais do que pedimos ou mesmo pensamos. Então, nós só conseguimos fazer com que o grão de mostarda germine e que o fermento levede toda a massa a partir da ação da minha capacidade? Não. É a partir do poder de Deus que atua através de nós. Nós somos um instrumento. Um instrumento põe uma enxada no chão parada, ela não faz nada. Precisa de alguém que opere. Não é verdade? Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Ok? Ficou claro aí? Para a gente encerrar, nosso tempo está acabando. Último slide. Então, 3 perguntas. Pode colocar as 3 aí, que é mais para a gente sair daqui, quem estiver em casa, refletindo sobre essas questões, né? Experimentamos de fato o poder transformador do Evangelho no nosso viver? De fato somos diferentes? De fato o Evangelho cresceu em nossas vidas, nos fez mais maduros, mais parecidos com Cristo Jesus? Temos percebido, experimentado a ação de Deus em nossas vidas? Né? Aquele que mentia não minta mais, que roubava não rouba mais, aquele que te inveja não inveja mais. Será que quais áreas você percebe que você está mais parecido com Cristo Jesus para que você possa alcançar outras pessoas? Qual a semelhança entre a semente e a árvore, meus irmãos? Se alguém pegar um grão de mostarda e falar assim, qual a semelhança entre a semente e a árvore? Nenhuma, né? Olha só, como é que está o Evangelho hoje? Como é que estão as igrejas hoje? Será que o Evangelho hoje, as igrejas representam de fato o plano de Deus para a humanidade? Se peneirar, meus queridos, não sei não, viu? Tem. Eu falo, a gente inclusive, viu? Não estou falando dos outros, não, falando que é só dos outros, não. A gente também. Passar na peneira aí, será que a gente representa de fato o projeto de Deus? Qual a semelhança entre o fermento e a massa levedada, que é, na realidade, usando a analogia das 2 parábolas sobre o poder transformador do Evangelho? A que ponto estamos nós hoje como representantes de Deus para que o grão de mostarda se torne um lugar onde todas as aves
Aqui as árvores, meu querido, representam a humanidade, onde as pessoas vêm. Será que as pessoas, quando têm alguma dificuldade, falam assim, eu vou lá na Igreja Batista de Poste Caldas, porque lá eu vou encontrar consolo, lá eu vou encontrar segurança, lá eu vou encontrar um lugar que não me julga, lá eu vou encontrar um lugar de amor, de respeito. Será que a gente reflita sobre isso e que possamos ser um espelho, né, nosso, enquanto igreja, presente, estão nos assistindo aqui via online, que possamos ser um espelho do projeto de Deus como representantes dignos do reino de Deus. Amém? Aí, 2 minutos. Tá até bom, né? Vamos orar para encerrar. Eu vou pedir. Irmão Guilherme, ora para nós, Guilherme. Senhor Deus, obrigado por o Senhor nos permitir estar aqui para aprender mais a tua palavra. É uma maravilha, Senhor Jesus, poder aprender as verdades eternas que modificam a nossa vida, nos relembram a nossa natureza em Ti. Obrigado, abençoa-nos neste dia, as famílias que estão em casa, as famílias que estão aqui, representadas, e a gente possa ser protegido pelo Senhor, meu Deus. Te agradeço, muito feliz pela chuva. Obrigado porque o Senhor ouviu também nossas orações e nos deu alívio para necessitar. Te agradeço por isso, Senhor Deus bondoso, comprar o teu cuidado para nós. Obrigado, mais uma vez, oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia.